professora Elaine falando. Nossa aula hoje é sobre a Revolução Cubana. A guerrilha em Sierra Maestra. Em dezembro de 1956, um grupo de 82 homens embarcados no México e comandados por Fidel, Guevara, Raul Castro e Camilo Cienfuegos, chegou ao litoral de Cuba a bordo do iate de Grana com o objetivo de iniciar uma ação revolucionária na cidade de Santiago. Com a propagação dos ideais revolucionários nas cidades e no campo, crescia a adesão ao movimento 26 de julho. O processo de construção do socialismo cubano. No dia 2 de janeiro de 1959, as principais unidades militares de Havana já estavam sob o domínio dos guerrilheiros que anunciavam ao povo a chegada de Fidel. Ele chegou a Havana em 8 de janeiro e, diante de milhares de cidadãos, assumiu o compromisso de iniciar uma nova fase da história de Cuba, reafirmando que a partir daquele momento o povo seria o principal agente das transformações. Marcadas pelo tom nacionalista e popular, as primeiras medidas não deixavam dúvidas. Rompia-se definitivamente o modelo econômico de subserviência aos interesses estadunidenses. Medidas tomadas por Fidel: redução da tarifa de energia elétrica, política de elevação dos salários, nacionalização das empresas estrangeiras que operavam no país, em especial na telefonia, no petróleo e no comércio exterior, projeto de reforma agrária, confisco de todo o patrimônio adquirido de forma ilícita, segundo a nova óptica oficial, combate ao racismo contra a comunidade negra, condenando a política segregacionista que chegou a criar áreas de lazer exclusivamente para a população branca. Mudança socioeconômica. Aproximadamente 200 mil famílias foram beneficiadas pela distribuição de terras e muitos camponeses organizaram-se em cooperativas. Uma das primeiras áreas disponibilizadas para a reforma agrária foi a fazenda da família Castro. A Guerra Fria na Revolução. No contexto da Guerra Fria, a ilha de Cuba tornou-se fronteira mais ocidental do mundo socialista. Porém, em meados de 1959, essa situação ainda não estava clara. Em mais um lance ousado de Fidel Castro, enviou Guevara para a missão diplomática com o objetivo de ampliar o leque de apoio e estabelecer parcerias que impedissem o isolamento de Cuba. Durante 3 meses, Che afastou-se de suas funções para estabelecer contatos com altos dirigentes de países como Egito e Iugoslávia. Oposição dos grupos anticastristas. Na República Dominicana e em Miami, Flórida e nos Estados Unidos, contra-revolucionários realizavam treinamentos objetivando a queda de Fidel, sustentados por cubanos descontentes. Além disso, o governo trabalhava com a perspectiva de invasão da ilha e denúncias de inúmeros planos para assassinar o líder cubano. A intolerância dos revolucionários com os setores oposicionistas gerou centenas de prisões. Os réus eram submetidos a julgamentos precipitados, dirigidos por tribunais militares que, com frequência, condenavam à morte. Alinhamento com a União Soviética. Para os jovens do 26 de julho, a violência revolucionária apresentava-se como o único meio capaz de combater a ação contra-revolucionária. Esse era o motivo dos mais de 500 fuzilamentos ocorridos apenas nos primeiros meses de 1959. Esses princípios distanciavam o governo de Fidel do modelo democrático. Para Fidel, a democracia burguesa e a justiça liberal somente atendia aos interesses dos grandes partidos e dos setores privilegiados da sociedade, desejosos de perpetuar o sistema concentrador da renda e da propriedade. Em maio de 1961, o governo cubano abandonou
definitivamente e oficialmente sua posição de aparente e não alinhamento na conjuntura da Guerra Fria, para filiar-se ao bloco socialista sob o manto protetor da União Soviética. A crise dos mísseis. A crise dos mísseis foi um dos episódios mais tensos da Guerra Fria da história mundial. Em 1962, autoridades cubanas e soviéticas planejaram a instalação de uma base de mísseis na ilha. A reação contrária do governo dos Estados Unidos despertou em todo o mundo um receio de guerra entre as duas potências. Finalizando a Revolução Cubana. Primeiro, qual o objetivo dos contra-revolucionários nos treinamentos que eles realizavam? A intolerância dos revolucionários com setores oposicionistas gerou centenas de prisões a que os réus eram submetidos. Explique o que Fidel achava da democracia burguesa e a justiça liberal. O que aconteceu com o governo cubano em maio de 1961? Explique o que foi a crise dos mísseis.